Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia! Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. É uma alegria, é um prazer, é uma satisfação estarmos aqui reunidos. Graça e paz, reverendo Anderson, seja bem-vindo. A gente sempre dá um tempinho no início, aguardando os irmãos chegarem, para que a gente possa fazer o exercício devocional da manhã de hoje. Então nós glorificamos a Deus, louvamos e bendizemos o seu nome pela vida de todos os amados irmãos e irmãs que se contam presente. Seja bem-vindo, querido. Em instantes a gente vai estar iniciando. A gente sempre dá um tempo, como eu falei, deixa os irmãos chegarem e a gente vai estar iniciando o nosso exercício devocional. O senhor é pastor de onde, reverendo Anderson? Informando aos irmãos, ontem, a nossa junta diaconal da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, considerando esse momento de pandemia, os amados irmãos estão desenvolvendo um trabalho de ação social. E ontem à noite eles estiveram, pelas ruas de Recife e Olinda e estavam distribuindo um cachorro-quente, um suco. Então, se os irmãos tiverem interesse de contribuir, fale comigo depois pelo direct ou então pelo nosso WhatsApp. E aí a gente troca alguma informação. Bem-vindo, Danúbia, graça e paz. Ronaldo também. Ione, graça e paz. Barreto, meu querido, Deus abençoe, seja bem-vindo. Mais uns instantes nós estaremos começando. Deixar alguns irmãos estarem chegando e a gente vai estar fazendo nosso exercício devocional dessa manhã. Graça e paz, amada. Deus abençoe. Ione, a nossa alegria inarrável, Ione. Um abraço em Richard. Graça e paz, irmã Carmen. Bom dia, Rony. Deus o abençoe, meu querido. Graça e paz. Em alguns instantes nós iniciaremos. Graça e paz, Cida. Deus a abençoe. Amém, Ione. Bem, meus amados, vamos dar início, não é? Primeiro nós estaremos rogando a graça de Deus. Bem-vinda, Betânia Araújo, minha esposa linda e amada. Vamos orar, ok? Pai bendito, Pai amado, em Tua trina presença, Senhor. Teu povo que se chama pelo Teu nome, se coloca diante da Tua trina presença, primeiramente com um coração grato. Grato pela salvação em Cristo, grato a Deus porque o Senhor nos provém tudo aquilo que nós precisamos. Gratos a Deus pela paz de Cristo que transcende todo entendimento que o Senhor nos concede. Gratos a Deus porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo a Tua misericórdia. Gratos a Deus pelo lar, pela família que o Senhor nos concede. Gratos a Deus pela igreja que cada um de nós fazemos parte no corpo de Cristo. Gratos a Deus por tão imenso amor que o Senhor tem para conosco e os Teus cuidados paternais para com o Teu povo. Nós louvamos o Teu nome por todas essas coisas e por aquilo que ainda o Senhor há de realizar e fazer na vida dos Teus filhos.
Neste momento, Pai Santo, como de costume, todas as manhãs nós estamos de segunda a sexta-feira realizando esse exercício espiritual de devoção. Pai amado, em nome de Jesus, o que nós rogamos a Ti, por meio do Teu amado Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale por meio das Tuas sagradas Escrituras a cada um de nós e nos ajuda, Deus, a estarmos vivenciando e colocando em prática aquilo que o Senhor há de nos falar. Gratos, ó Deus, porque o Senhor ouve nossas orações. Gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, segundo o Teu tempo, há de agir na vida de cada um de nós, segundo o Teu querer, vontade e propósito. Nós assim Te agradecemos em nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero convidar a vocês a reflexão devocional dessa manhã, estarmos lendo a palavra de Deus no Salmo de número 34. Especificamente os versos de 4 ao 8º. Salmo de número 34, os versos 4 até o 8º. O título do Salmo é Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. E os versos 4 ao 8º diz o seguinte: Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós temos aqui, meus amados irmãos, um contexto histórico que o próprio título já esclarece a situação em que Davi vivia, sendo perseguido pelo rei Abimeleque. Então, sendo encontrado pelo próprio rei, Davi se finge, de maluco, muda a expressão do seu rosto, deixa a barba escorrer, fica raivoso, com um comportamento de forma errática, e ali aquele rei não acredita ser este o Davi que ele está procurando, e Deus concede a Davi este enorme livramento. Então, quando nós começamos a considerar apenas estes versos que nós queremos aplicar para todos nós nessa manhã, o verso 4 coloca: Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então, uma coisa que nós temos na experiência de Davi, na relação com Deus, nós procuramos hoje também, logicamente, aplicarmos essa realidade para conosco. Logicamente, meus irmãos, que da mesma forma em que Davi teve toda a sinceridade e teve toda essa preocupação de honestamente estar buscando a Deus e confessando claramente aqui no texto que ele foi acolhido pelo Senhor, não diferente somos nós também na nossa relação com Deus. Eu não sei, logicamente, o que cada um de vocês está vivenciando, eu não sei como vocês estão sendo afetados nesse momento de isolamento social forçado que nós estamos vivenciando, que tem um caráter global, vários países estão sofrendo com isso. Eu não sei como você está se sentindo emocionalmente, não sei o que é que está acontecendo com você fisicamente, mas uma coisa eu sei e aprendo com Davi, e nós também estaremos aprendendo juntos, é que devemos buscar a Deus. E isso deve ser uma prática e um exercício da nossa parte espiritual diariamente. Eu sempre estou repetindo aqui algo que eu gosto de falar porque é importante. Assim como eu e você, ou qualquer outra pessoa vive o seu dia a dia, reflete a quem você de fato deposita sua fé. A maneira que você vive o seu dia a dia demonstra o Deus que você acredita.
o Deus que você fala que ama. Ou seja, a nossa vivência do dia a dia, a nossa prática do dia a dia vai demonstrar de fato a qualidade de nossa fé. Então, aqui a gente tem um exemplo com Davi. Busquei ao Senhor. Ele buscou o Senhor. E aí, de forma muito positiva e verdadeira, Davi deixa claro nesta frase: Ele me acolheu. Então não tenha dúvidas de que buscando o Senhor há de acolher cada um de nós. Não muito diferente da experiência com Davi, desenvolvemos todos nós também a nossa própria experiência relacional com Deus, com a consciência e com a firme convicção de que quando buscarmos a Deus, Deus estará nos acolhendo. Isso é um fato, a palavra testifica. Davi demonstra a sua própria experiência de que quando se busca a Deus, Deus nos acolhe. Davi continua colocando mais a respeito de sua própria experiência, a respeito desse fato histórico vivenciado por ele. Livrou-me de todos os meus temores. Davi realmente tinha o temor de que iria morrer, de que iria ser pego naquela situação, e deixa claro para nós que Deus o livrou. Livrou exatamente do temor que estava enchendo o seu próprio coração naquele momento de sua vida. Não muito diferente, meus irmãos, é Deus para conosco também. Uma vez que nós estamos buscando, uma vez que somos acolhidos por Ele, então tenhamos a firme convicção que o Senhor há de livrar justamente dos tremores, né, do temor que assola o nosso coração. É o Senhor, meus amados irmãos, que age em mim, que age em você, em tudo e em todos. É sempre Deus manifestando sua graça, sua bondade e sua misericórdia para com os seus filhos. Davi continua colocando mais da sua experiência pessoal e diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o. Será que nós temos esse exercício prático? Nós contemplamos o nosso Deus, contemplamos a obra da sua criação, contemplamos os seus feitos poderosos, historicamente registrados em toda a Sagrada Escritura. Contemplamos a relação íntima, pessoal, com diversos personagens históricos da Bíblia que nós conhecemos. Nós contemplamos os feitos maravilhosos de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. É bom que a gente tenha, meus irmãos, essa perspectiva espiritual de contemplar os grandes feitos de Deus em nossa vida. Contemplamos também quando Deus corrige. Não é só falar daquilo que aos nossos olhos é bom, mas contemplamos também a correção do Senhor, que aos nossos olhos, às vezes, isso não é bom, mas a própria correção de Deus manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor para conosco, e por isso o Senhor corrige, porque Ele corrige exatamente a quem ama. Então, quando a correção vem sobre nós, contemplemos o amor de Deus se manifestando com esse cuidado para conosco. A gente tem um hábito, Muita gente tem o hábito de não gostar da correção, de achar a correção ruim. Mas quando Deus corrige, é exatamente porque Ele quer o nosso bem. Quando você, na qualidade de pai, na qualidade de mãe, corrige seu filho, você visa o quê? O que é bom, o que é melhor para ele. Não muito diferente somos nós na nossa relação com o nosso Deus Pai, e nós na qualidade de filhos somos sim corrigidos também. Então contemplemos isso também, que é um ato amorável da parte de Deus para conosco. E Davi coloca aqui algo que é maravilhoso, no sentido de que ao contemplar a Deus nós seremos iluminados. Algumas coisas nós devemos diariamente rogar a Deus, irmãos, a respeito da questão da iluminação. Lógico que a gente, quando lê a palavra de Deus, a gente ora, Antes de ler, a gente ora pela iluminação, que é para entender. Quando termina, a gente ora
e roga a Deus a misericórdia para aplicar essa verdade à nossa vida. Deve ser assim o caráter de nossa leitura e devocional diária. Quando estamos lendo a palavra de Deus, temos que ter isso no coração. Para toda a nossa vida como um todo, não é? Nós sempre buscamos a iluminação de Deus para tomarmos as decisões que são corretas. Mas aí a gente também deve orar por duas coisas. Por discernimento espiritual, para a gente discernir sempre a vontade de Deus. Sabedoria, para que a gente possa, para o louvor do nome do Senhor, sabiamente decidir que a nossa vontade, que o nosso desejo esteja se alinhando com a vontade e o desejo de Deus. Para isso a gente precisa dessas ferramentas espirituais concedidas pelo nosso Deus e por isso devemos rogar a Deus e assim, meus irmãos, a iluminação neste caráter grandioso e macro, né, para a nossa vida, nós estaremos tomando as decisões corretas e Deus será glorificado em tudo e em todos para o louvor do seu nome. Então, a iluminação não é algo apenas simplório como algumas pessoas às vezes colocam. Não, é algo que é grandioso para conosco. Então, Davi continua e aqui ele esboça mais uma vez, né, a questão da ação de Deus na vida dele e coloca: clamou este aflito. Ou seja, Davi deixa claro que o momento que ele vivia era de aflição. Hoje, com toda certeza, para muitas pessoas, esse momento de isolamento social é aflitivo. Ou você pode estar vivenciando alguma situação, alguma circunstância que você pode estar considerando literalmente que para você hoje é uma verdadeira aflição. Então vamos aprender com Davi. Davi deixou claro que clamou este aflito. E qual foi o resultado do clamor de Davi? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, é a primeira coisa, o Senhor ouviu. A segunda coisa que Davi coloca é: e o livrou de todas as suas tribulações. Eu não sei qual é a tribulação que você pode estar vivenciando, mas a exemplo de Davi, clame ao Senhor. Clame ao Senhor que o Senhor estará te ouvindo. Agora, irmãos, a única coisa que vai impedir, a única coisa que vai atrapalhar essa relação nossa, a exemplo de Davi com Deus, é o pecado. O pecado é exatamente aquilo que nos afasta de Deus. Não sei o que você está vivenciando, mas se a aflição for por causa da prática pecaminosa, aí você precisa ter outra postura. Então, primeiro, é necessário que você confesse, que haja arrependimento verdadeiro, que haja o abandono da prática, e aí, segundo as próprias Escrituras, você alcançará misericórdia, então Deus te ouvirá. Mas se o seu sofrimento não é por causa disso, se você é afligido, é atribulado por outra circunstância, outra situação, então vamos vivenciar a mesma característica, né? A mesma questão que Davi vivenciou. Vamos aprender com a vivência de Davi. Pronto, fica melhor colocado assim. Vamos aprender com a própria relação de Davi, que este aflito clamou, que Deus ouviu e Deus o livrou de suas tribulações. Davi continua expressando e disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então você preste atenção que na sua Bíblia o O é grande, não é? E as pessoas têm o hábito de dizer os anjos do Senhor, né? Aqui está no singular, o anjo, como o O aqui é maiúsculo mesmo. Então nós temos um entendimento exegético que se trata do próprio Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos o nosso Senhor Salvador conosco. Isso é um fato e isto é uma realidade. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos o nosso Salvador
nos guardando, meus amados irmãos. Em outro salmo é dito, que o Senhor não dormitará, o guarda de Israel não dormitará, é certo que não dormitará. Então é certo que o nosso Salvador está cuidando de nós. É certo que Deus está cuidando de nós. É certo, é certíssimo, absolutamente certo, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meus amados irmãos, Davi, na sua experiência pessoal com Deus, nos mostra essa firmeza, nos mostra essa firme convicção de que ele tinha na relação com Deus. Então, tenhamos, meus irmãos, tenhamos essa mesma convicção. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com todos nós. Nosso Salvador está cuidando amoravelmente de mim e de cada um de vocês. Então não temam, não temam. Deus é conosco. Tenha essa convicção também. Vamos aprender juntos com Davi. E vamos aprender a dar graças a Deus também por todas essas questões, como Davi está dando. Segue-se o texto, meus amados irmãos, e Davi diz algo maravilhoso aqui. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, vocês têm provado que Deus é bom? É uma questão da relação íntima e pessoal, não é? Vocês têm provado na sua prática, não é? No exercício da cristandade, da nossa carreira cristã. Nós temos provado, você tem provado, e a gente prova isso, meus irmãos, na relação pessoal com Deus. Estamos tendo a preocupação de que tudo em nossas vidas, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Nós temos essa preocupação primária. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Nós temos essa posição na nossa vida de que tudo que nós estamos fazendo, pensando, idealizando, nós estamos glorificando a Deus. Com esse intento em nossos corações e isso sendo uma prática, meus irmãos, nós iremos experimentar que Deus é bom. Nós iremos provar o quanto Deus é bom, buscando a santidade diariamente, buscando a obediência diariamente, buscando viver, acima de tudo, o Evangelho e, quando possível, e tendo a oportunidade, a gente fala das boas novas. Se nós estivermos, meus irmãos, vivendo desta maneira, com toda certeza nós estaremos provando o quanto Deus é bom. Mas Deus não é somente bom, meus irmãos, por causa dos seus livramentos, por causa de suas correções, por causa das bênçãos, porque muitas vezes as pessoas se relacionam com Deus numa perspectiva de uma troca. Irmãos, Deus não faz barganha, Deus não faz troca. Bênção de Deus não é apenas as questões que são materiais para que nós estejamos provando que Deus é bom pela posse material que a gente venha adquirir. A gente deve aprender a viver e ser feliz com o que nós temos, com aquilo que Deus nos proporciona hoje, e não ficar preocupado com aquilo que não temos ou que desejamos a ter. O importante, meus irmãos, é a nossa relação com Deus ficar exatamente claro que em tudo nós o estamos adorando, exaltando, glorificando. Por isso que eu gosto sempre de repetir, sempre de estar falando, a maneira que você vive o seu dia a dia demonstra qual é o Deus que você crê. Demonstra a qualidade da sua fé. Então é importante, meus irmãos, que nós estejamos provando e testificando como Deus é bom, da mesma maneira que Davi provou e testificou, não é? E escreveu o salmo exatamente com o título: Provai que o Senhor é bom. Então provemos, meus irmãos. Todos nós, eu e vocês,
Nessa relação com Deus, vamos experimentar o quanto Deus é bom. Mas não há como experimentar o quanto esse Deus é bom em uma vida de pecados. Não há como provar que esse Deus é bom sendo desobediente. Não há como provar que esse Deus é bom se eu fico nas redes sociais brigando com as pessoas, discutindo sobre quem é melhor ou é pior politicamente falando. Nós não vamos provar que Deus é bom se nós estamos ferindo e machucando e magoando as pessoas. Nós vamos provar que Deus é bom, e aí eu vou repetir, glorificando a Deus em tudo, buscando diariamente a santidade, mortificar o pecado na carne, como Paulo ensina, vivendo o amor fraternal, acudindo o pobre, o necessitado e a viúva. E aí a gente vai provar de maneira grandiosa e maravilhosa o quanto Deus é bom para conosco. É viver o Evangelho. Porque acima de tudo, meus irmãos, foi desenvolvido no Brasil, sabe, um conceito muito equivocado a respeito da proclamação das boas novas. Que o pessoal sempre achou que evangelizar era você montar um palanque ou pegar aqueles caminhões como a gente via no interior, né? Subir lá naquela parte de trás do caminhão e ali botar caixa de som, juntar aquelas pessoas e você fazer uma pregação lá e depois desafiar todo mundo, levantar a mão e dizer que quer seguir Jesus. A maior e melhor e mais eficaz maneira e forma de pregar o Evangelho é vivendo-o, é praticando-o. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é diferente. Então as pessoas vão perguntar a você: o que é que você tem? Por que você é assim? Elas ficaram curiosas por saber que nós somos exatamente diferente do posicionamento de que elas têm. E aí a gente precisa fazer diferente mesmo. É um fato, é uma realidade. Quer provar que o Senhor é bom, como Davi provou? Então eu pergunto: como é que você está como marido? Como é que você está como esposa? Como é que você está como filho? Vamos abranger as diversas áreas da nossa vida, porque vida você só tem uma, viu? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está você no local de trabalho? Como é que está você na igreja? Como é que está você na universidade? Como é que está você na escola? Como é que você está no prédio que você mora ou na casa em relação aos seus vizinhos? Quer provar o quanto Deus é bom? Desafie-se todos os dias a estar praticando o Evangelho, a fazer o que é certo, a obedecer aos mandamentos de Deus que não são penosos. Aí você vai provar que Deus é bom. Aí você vai provar que Deus é bom, como Davi provou que Deus é bom. Davi segue, não é? E coloca: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e encerra, não é? O verso 8º dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Mais do que feliz o homem em que Deus se refugia. Então a pergunta é: no momento da angústia, no momento da tribulação, o sentimento de desesperança, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, de tudo que se possa imaginar, a quem você recorre primariamente? Que se você não estiver recorrendo a Deus, como é que você vai encontrar refúgio nele? Deus é a primeira fonte, meus irmãos.
Sabe uma coisa que me chateia? Eu já disse isso em outros momentos, né? Mas eu gosto sempre de trazer, porque a gente precisa estar sempre refletindo as coisas, para a gente não incorrer justamente de cometer o erro frequentemente. Sabe uma coisa que me chateia? É quando nós vemos alguma situação e a gente sempre pensa primeiro naquilo que a gente pode fazer, né? Então a gente chega para a pessoa e diz: meu irmão, minha irmã, olha, nesse caso, a única coisa que eu posso fazer é orar. Olha, eu fico doente quando eu escuto isso. Eu fico doente. Eu fico doente realmente. A Deus ou o psiquiatra em primeiro lugar? Como está colocando o nosso amado presbítero Frank Penha. Irmãos, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. A gente ora. A primeira atitude deve ser orar. A primeira coisa deve ser buscar exatamente a Deus. Porque, pare para pensar. Quando você ora, você está falando com quem? Você tem consciência de com quem você está falando quando você ora? Quando você lê o relato da criação, que você fica imaginando, contemplando a magnitude daquele poder que Deus criou todas as coisas, você acha que esse poder diminuiu, foi que ele gastou ali o poder? Que ele está menos poderoso hoje? Não, meus irmãos, ele continua todo poderoso, sempre. Então, quando nós oramos, nós estamos recorrendo ao Deus grandioso, sumamente poderoso, e que nossa mente limitada, pequena e humana não consegue conceber a grandiosidade. E ele é tão misericordioso que permite que a gente tenha uma compreensão dentro da nossa pequenez. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente conhece os seus grandes feitos. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com este Deus todo-poderoso que criou tudo do nada. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com esse Deus. Então, primeiro a gente ora, depois a gente vê, depois de orar, aí a gente vê o que é que a gente pode fazer. Se a gente tem condições de fazer, se a gente pode procurar alguém que possa fazer. Porque quando a gente ora, meus irmãos, Deus nos direciona. Deus, por meio do seu Espírito, nos ilumina. E isso é importante a gente entender. Então, meus amados irmãos, provai e vede que o Senhor é bom, e mais do que feliz aquele que nele se refugia. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Acima de todas as coisas, lembre-se, nunca esqueça. Procure Deus primeiro. Ele é o nosso refúgio. Deus pode usar depois quem quer que seja. Deus pode usar o médico que for, a medicação que for. Isso é Deus. Como ele vai agir, como ele vai atuar. Eu só sei de uma coisa. Primeiro a gente busca a Deus. Primeiro a gente se refugia nele. E como ele vai agir, como ele vai nos tratar, de que forma ele vai exercer o seu poder, e isso é com ele, irmão. Isso é com ele, minha irmã. Eu apenas acredito. Porque quando eu oro, eu não estou dizendo a Deus a maneira que Deus deve agir comigo, não. Quando eu oro, eu tenho uma perspectiva e a convicção que Deus vai agir. Eu tenho essa convicção. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado à presença de todos os amados irmãos e irmãs. Muito obrigado pela presença dos pastores, presbíteros, igrejas. Nosso desejo, né, e nossa oração, que a boa mão de Deus esteja sobre todos vocês, abençoando ricamente não somente você, mas a sua igreja e toda a sua parentela. Então nós vamos orar e nós temos sido uma oração recorrente, não é? Estamos sempre orando aqui todas as manhãs
por essa situação que nós estamos vivendo num presente momento. Então, vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome pelo aprendizado que nós tivemos nessa manhã, ó Deus, da maneira com que a gente viu que Davi se relaciona contigo e a maneira maravilhosa com que o Senhor agiu na vida de Davi. Esse exemplo histórico, ó Deus, esse exemplo real, verdadeiro, aqui nas Tuas sagradas Escrituras, ó Deus, muito nos aquece o coração, nos fortalece a fé, nos dá um novo ânimo, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Rogamos também, Pai amado, neste momento, pela Tua misericórdia, pelo Teu consolo, pelo refrigério do Teu Espírito Santo, Pai amado, em todos os familiares que perderam entes queridos para a Covid-19 e para tantas outras doenças. Muito tem me entristecido, ó Deus, saber que por causa do medo apregoado pelas instituições governamentais, muitas pessoas cardíacas estão morrendo porque as pessoas ficam preocupadas de estarem no hospital ou de estarem em uma clínica e de serem contaminados, ó Deus. Então nós rogamos a Tua misericórdia, o Teu consolo e refrigério para todas essas famílias que perderam entes queridos. Também rogamos e nós intercedemos, ó Deus, por todos os profissionais na área de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Nós rogamos a Tua boa mão sobre eles, que o Senhor os livre de serem contaminados, que o Senhor os proteja, que o Senhor, Deus, renove-lhe as forças, porque infelizmente alguns deles, ó Deus, é de conhecimento público que muitos da área de saúde foram contaminados e que vários chegaram a óbito. Muitos outros, ó Deus, com um tratamento adequado, conseguiram de fato superar este momento e retornam, ó Deus, ao trabalho novamente. E isso faz com que o trabalho se torne mais árduo, muitas vezes tendo que dobrar plantões. Então nós rogamos o Teu refrigério sobre essas pessoas também, a Tua fortaleza, Senhor, a Tua força, estabelecendo, a força deles para continuarem nessa batalha. Também rogamos, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos no leito de hospital, quer estejam usando ou não respiradores, quer seja lutando ou não contra a Covid-19, rogamos a Tua misericórdia, a Tua boa mão sobre todos eles. Quanto a nós, ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos conceda o livramento, que a peste perniciosa da Covid-19 não chegue à nossa porta nem à nossa família. Que o Senhor nos livre, ó Deus, em nome de Jesus. Também rogamos a Tua boa mão sobre todos os amados irmãos neste momento, que estão conosco nesta live. Rogamos a Tua misericórdia, ó Deus, sobre a vida de todos e a parentela de cada um. Sabedoria, ó Deus, para os presbíteros que estão presentes aqui, na condução do Teu povo, no pastoreio do Teu rebanho. Aos pastores também presentes, rogamos a Tua iluminação, a Tua sabedoria, discernimento espiritual para conduzir a Tua igreja nesse momento tão difícil. As igrejas que estão aqui presentes, ó Deus, rogamos as Tuas ricas bênçãos, respectivamente, sobre a liderança em cada uma estabelecida, a fim de que possamos juntos, ó Deus, unidos, num só Espírito, numa só fé, darmos uma resposta positiva à população brasileira. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos apregoando o ano aceitável do Senhor. Nos ajuda a estarmos disseminando as boas novas. Nos ilumina, nos capacita por meio do Teu Espírito para que proclamemos, ó Deus, a mensagem de esperança, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo voltará. Rogamos também, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda um restante de dia em paz e que o Senhor nos livre de todo o mal, para o louvor, glória e honra ao Teu excelso e soberano e augusto nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigados. Agradecemos a todos vocês. O nosso presbítero Eliezer está colocando que agradecemos também a Deus por mais de 30 mil pessoas recuperadas da Covid-19 em Pernambuco. Realmente,
Louvemos a Deus, glorifiquemos a Deus por isso, tá? Deus abençoe a todos vocês. E não esqueçam, meus amados irmãos, domingo nós estamos nos reunindo às 10 horas e à noite nós estamos nos reunindo às 19 horas. Domingo às 10 horas, nós na escola dominical, nós estamos fazendo a exposição sequenciada da carta de Paulo aos Coríntios. E nos domingos à noite, a nossa pregação sequenciada na carta de Paulo aos Colossenses. Todos estão convidados a participar. Faça a nossa inscrição no canal. Veja a nossa página lá em cima. Tem um link do canal do YouTube. Faça a inscrição. Ative o sininho. Que se tudo der certo, se não tivermos problema algum, domingo nós estaremos fazendo a nossa transmissão, meus irmãos, pelo canal do YouTube. Ok? Então fiquem alertas, fiquem atentos. A gente vai colocar o link no próprio Instagram, né, para poder ter acesso lá ao nosso canal do YouTube. Mas se você fizer a inscrição, aí não tem problema. Você ativa o sininho, que quando a gente entrar online, então você já recebe a notificação, ok? Mas não tem como errar o nosso horário, né? Nós sempre iniciamos amanhã às 10 horas e à noite nós sempre iniciamos às 19 horas, ok? Então Deus abençoe a todos, um excelente e maravilhoso final de semana.